noite, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar. Então vamos pegando a nossa água, nos preparando, acerenando os nossos corações. Boa noite, Adalgisa. Seja bem-vinda. Saudade, temos que nos encontrar aí em algum evento do Haroldo. Ele está programando mais alguns, não é? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dever, que está lá no capítulo 17 do Evangelho, no item 7. Boa noite, Rosemary. Boa noite a todos que vão chegando. Vamos pegando as nossas águas. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos pegando a nossa água e nos preparando para mais esse Evangelho no Lar. Iluminando, como sempre dizemos, a nossa casa, o nosso lar, o ambiente que nos encontramos. São exatamente 19 horas. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda, minha irmãzinha. São exatamente 19 horas. Vamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, convidando a Ele e a esses benfeitores, trabalhadores incansáveis da sua seara, a nos visitar, a adentrar esse ambiente onde nos encontramos, seja o nosso lar, seja o nosso trabalho, onde quer que estejamos, que possamos fazer esse convite e imaginar esse mestre chegando, porque sempre que o convidamos, ele vem. E assim ele vai adentrando de mansinho, iluminando cada cantinho desse ambiente e também do nosso corpo, da nossa alma. Vai iluminando tudo, retirando aquilo que nos aflige, aquela obscuridade que muitas vezes nos afeta o ser, nos afeta o coração. Foi aquela palavra que o irmão falou, que fica preso na nossa garganta, no nosso coração, e que esse Mestre amado vai extirpando tudo isso de nós, as enfermidades. Oh, Mestre amado, somos tão pequenos, vós bem sabeis. Então te rogamos nesse momento, coloca o medicamento invisível nas nossas águas e ao bebermos com fé, estejamos receptivos a todo esse amor, a esses bálsamos salutares que irão aliviar, acalmar as nossas dores, sejam do corpo, sejam da alma. E como pequenos que somos e ainda ousados, te convidamos, fique conosco, Mestre amado, em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Como dissemos, vamos falar um pouquinho hoje do O Dever, Instruções dos Espíritos, no capítulo 17, o item 7, que nos diz assim: o dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida, é encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados.
Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensão. Aqui, quando diz que é difícil, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração, muitas vezes somos movidos, nos deixamos levar pelo nosso coração, e aí o dever fica de lado, e é disso que fala. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso do vosso próximo. E ele termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Então, é simples, é só nos perguntarmos. E nos diz assim o nosso roteiro sistematizado. Qual o verdadeiro sentido do dever? Dever é a obrigação moral da criatura para com Deus, para consigo mesma e para com o próximo. O dever está presente tanto nos atos mais simples da vida, como nos mais elevados. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em segunda para com os outros. E por que é tão difícil para nós o cumprimento do dever? Porque devido às nossas imperfeições, somos atraídos para os nossos interesses e desejos e nos esquecemos dos deveres. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. E onde encontramos orientação para o fiel cumprimento do nosso dever? Em nossa própria consciência e no Evangelho de Jesus, onde estão claramente expressas as leis de Deus. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas por vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. E onde começa e onde termina o dever? O dever principia sempre para cada um de vós do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Em outras palavras, fazermos aos nossos irmãos somente o que gostaríamos de fazer, de que nos fizesse. Assim nós teremos certeza que não estaremos fazendo nada de mal, nada de errado, porque nós não gostaríamos que fizessem para nós alguma maldade, alguma coisa errada. O direito de cada um termina onde começa o direito do próximo. Então, bem tranquilo de compreendermos onde inicia e onde termina o nosso dever. E diz assim no Evangelho: Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas,
para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Então, o Pai acredita que todos nós, como Ele nos deu o dom, todos nós um dia chegaremos lá. Praticaremos com certeza muito mais o bem do que a maldade ainda, mesmo que em pensamento. É importante revermos todos os dias os nossos atos? Sim, pois sabemos que o bom proceder é motivo de elevação espiritual e não apenas defesa contra o mal. Porque o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. O que nos obriga ao cumprimento do dever? Os deveres sociais, profissionais e legais nos são impostos pelas leis e costumes sociais. Já os deveres morais nos são impostos pela nossa consciência e a vontade de sermos unidos com Deus. O amor ao dever confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento e jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Com certeza com o nosso Pai, né, queridos irmãos? Então, quando colocamos dessa forma, fazer para o outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, já nos facilita bastante a caminhada. E isso é muito importante. E prosseguindo no Evangelho, nós vamos falar da virtude no item 8 do capítulo 17, que fala assim: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. Essas são as qualidades do homem virtuoso. E, infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desconcertam e as atenuam. Aquele que faz alarde de sua virtude não é vitorioso, uma vez que lhe falta a principal qualidade, a modéstia, visto que ele tem o vício mais contrário a ela, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se, apenas se adivinha a sua existência, pois ela se esconde na obscuridade
e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos pelo mundo, mas muito conhecidos por Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eles próprios eram virtuosos. Deixavam-se ir ao curso de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. Meus filhos, é a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido. É essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos conclamo a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que maculam todas as belas qualidades. Não imiteis este homem que se coloca como um modelo e exalta suas próprias qualidades a todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude, em ostentação, esconde muitas vezes uma multidão de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, já com isso anula o mérito efetivo que poderia obter dela. Que direi então daquele cujo inteiro valor consiste em parecer o que não é? E nós sabemos disso, né, queridos irmãos, que especialmente hoje com a tecnologia avançada, com as redes sociais, quantos de nós colocando coisas que não vivenciamos? Tudo é alegria e felicidade na rede social, quando na realidade a vida interior é bem outra. A vida dentro do lar, no trabalho, é bem outra. O comportamento é outro. Quero admitir que o homem que faz o bem sinta uma satisfação íntima no fundo de seu coração. Mas quando essa satisfação é expressa externamente para que ele recolha elogios com isso, a virtude degenera-se em amor próprio. Ó, todos vós que a fé espírita reanimou com seus raios e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, nunca entreis em tal erro. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas lhes digo, é preferível que se tenha menos virtudes, mas com modéstia, a ter muitas virtudes acompanhadas do orgulho. Foi pelo orgulho que as gerações sucessivas se perderam e pela humildade um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. E vamos ver o que nos diz o Evangelho sistematizado, que diz assim: como podemos definir a virtude? É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, o homem de bem. O homem que possui essas qualidades cumpre consequentemente a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Cite algumas das qualidades do homem virtuoso. Bom, o homem virtuoso é possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ele é bom, humano e benevolente para com todos. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro. Encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta.
Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. As virtudes aparentes, metais comuns no homem, que se alteram ante a ventania das ilusões. Já as virtudes reais são metais preciosos do espírito que não se corrompem ante as lufadas das tentações humanas, sustentando a vida eterna. Isso nos disse Emmanuel e André Luiz no livro Estude e Viva. Constitui qualidade do homem virtuoso a ostentação da virtude que possui? Não, porque ao ostentar uma virtude qualquer, o homem denota a falta da qualidade principal que a caracteriza, que é a modéstia. A ostentação da virtude põe em evidência o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então é aquilo quando fazemos o bem, eu isso, eu aquilo, eu dei aquilo, eu falei aquilo, sempre nós somos os bonzinhos, nós nos enaltecendo. Aí nós perdemos todo o mérito perante o nosso Pai, o nosso Criador. Nossos atos de bondade precisamos mostrá-los a Deus, não aos homens. É possível a coabitação no coração do homem da virtude verdadeiramente cristã com a vaidade, o egoísmo e o amor próprio? Não, pois esses sentimentos encobrem as boas qualidades que caracterizam o homem virtuoso. São Vicente de Paulo foi exemplo da virtude verdadeiramente cristã, pois praticava a caridade desinteressadamente e com esquecimento de si mesmo. É justo que o homem demonstre experimentar satisfação íntima ao praticar uma boa ação? Sim, desde que tal satisfação não se exteriorize para acolher elogios, pois nesse caso é uma demonstração de amor próprio, característica do coração orgulhoso. É lei natural que nos sintamos satisfeitos ao praticar o bem. A cultura é fonte de virtude? Sim, desde que tenha como suporte sentimento da legítima fraternidade e resulte em obras que beneficiem o próximo. Do contrário, será mero esnobismo que encanta os olhos e não conduz a nada. Todos nós trazemos conosco o germen de todas as virtudes, mas é necessário que saibamos cultivá-lo, direcionando-o sempre no caminho do bem. E qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo de virtude? Jesus. Essa todos nós sabíamos, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Então, que possamos sempre nos lembrar do que constitui o homem de bem, que o nosso dever começa com o nosso Pai, né? Fazermos uma reflexão se estamos realmente fazendo bem, e assim vai nos facilitar a caminhada. Durante a noite, Santo Agostinho nos ensina que toda noite ele fazia uma retrospectiva do dia, desde a primeira atitude dele ao acordar até a última, ao adormecer. Então, que possamos sempre olhar o nosso dia e nos lembrar, que bom, hoje eu fiz
predominou aqui a lista do bem, porque isso nos fará dormir melhor, nos sentirmos melhor, vivermos melhor, a cada dia fazermos um pouquinho mais pelo nosso próximo, porque fazendo pelo nosso próximo estaremos fazendo por nós mesmos, com certeza. E assim vamos nos aproximando de Deus e vamos sendo luz no caminho dos nossos irmãos, assim como muitas vezes os irmãos são no nosso caminho. Então que possamos, com o Evangelho de hoje, refletir e que esse Evangelho possa nos auxiliar sempre na caminhada. Vamos encerrando, agradecendo, elevando novamente o pensamento a esse Mestre. Vamos imaginar esse Mestre à nossa frente, porque ele já está conosco, de mãos estendidas, e vamos colocar em suas mãos os nossos aborrecimentos, aflições e dores. Ó Mestre amado, te rogamos que leve ao Pai as nossas dores, mas também as nossas alegrias, porque agradecemos pelo dom que nos deu de ouvir, de falar, cantar, caminhar. Tantas coisas podemos fazer. Ó Mestre Jesus, somos gratos por tudo e te rogamos o amparo e as bênçãos para mais uma semana de estudos, de trabalhos, de onde quer que estejamos, que todos possamos sentir a tua humilde presença junto a nós, nos fortalecendo e encorajando na caminhada terrena. Te pedimos, Mestre, que ilumine nosso caminho, hoje e sempre, que assim seja. Um beijo no coração, até o próximo domingo, se Jesus permitir, que assim seja.